Já vai aparecer sinal aqui que está sendo gravado a aula. Isso. Então, quero aproveitar esse momento para dizer, né, que a nossa aula está sendo gravada. Pois bem, então, dentro desse contexto, o nosso encontro de hoje, para nós, né, para a turma A, ele está se caracterizando no processo remoto, mas nós vamos gravar esse conteúdo para depois postar para a turma do segundo horário. E assim nós vamos fazendo exatamente esse revezamento. Bom, todo programa, encontro por encontro, está já depositado na pasta de vocês aí, certo? A disciplina, a ementa, tudo está lá, ok? Vocês, só de antemão, nós vamos, como a nossa aula é anual, o primeiro semestre nosso vai terminar exatamente em dezembro desse ano agora. E o segundo semestre vai terminar no dia 17 de abril. Pois bem, já foi dito, e você já tem a gravação, tá? Eu até preciso depois colocar, ver se encontro a gravação do primeiro encontro para passar para vocês. Mas foi só para explicar exatamente o conteúdo programático. Na realidade, a nossa avaliação ela vai ser feita pela entrega de 5 trabalhos. E esses 5 trabalhos vai ter uma equivalência de presença. Isso vale dizer que você tem que entregar 75% dos trabalhos, para você não reprovar por frequência. Certo? Por quê? Porque, a bem da verdade, nós não podemos exigir obrigatoriamente a presença de vocês aqui na sala. Podemos. Até porque existem limitações, né? Inclusive do âmbito dos alunos. Às vezes tem pessoas que moram em lugares distantes, que nem pegam a internet, como é que a gente vai obrigar? Não tem. Então, o atrelamento está exatamente na entrega de trabalho. Está previsto para nós 5 trabalhos. 5. Cada um deles vale 20 pontos. Será feito em equipes, de até 5 pessoas. E será depositado na plataforma. A hora que eu solicitar para vocês, eu vou colocar lá, trabalho número 1, trabalho número 2, vocês depositam lá. Então, lá vai ser a comprovação da entrega do material no tempo hábil. No tempo hábil. Aí, o que acontece? Vão ser 5 trabalhos. Vocês vão ter que ter 75% desses trabalhos, tá? Se porventura, não sei, se porventura 3 já dê 75%, está feito. Se não, tem que entregar 4 trabalhos no mínimo para dar 75%, certo? Eu já posso antecipar que provavelmente 3 trabalhos não vai dar 75%, deve dar uns 60% por aí. Então, no mínimo, 4 trabalhos tem que entregar, para não reprovar por falta. Porque se não entregar esses 4 trabalhos, vai reprovar por falta, não vai para o exame. Muito bem. Se entregar esses 4 trabalhos, houve efetivamente a compensação da falta, tá? Pela entrega do trabalho, porque é uma atividade assíncrona, não síncrona. Assíncrona. Aí o que ocorre? Se pela entrega desse trabalho não lograr o êxito suficiente para passar, aí nós vamos ter a prova final lá no ano que vem. Tá? Essa prova final vai ser lá no mês de maio do ano que vem. Ok? Eu nem quero entrar nesse mérito, porque eu espero que todo mundo não vá para a prova. Todo mundo já soluciona o problema antes da prova final. Tá certo? Mas tudo isso está no material de vocês. Tá? Então, lá está marcado total dia. Quero ver uma coisa aqui. Lá em abril, parece que é dia 6 de abril, de maio, se não me engano. Está aqui, ó. O primeiro exame final é no dia 6 de maio. E daí ainda vai ter uma segunda chamada, que é no dia 17 de maio. Isso aqui, essas datas, inclusive, são marcadas pela universidade, não é o Souza que marcou, tá? É pela universidade. Então, a prova do exame necessariamente não poderá, e nem deverá ser, terça e quinta, vai ser numa outra data. Daí, nesse caso, a prova
porventura alguém venha fazer, aí sim, aí a pessoa vai ficar gravando, vai ficar a tela aí, e eu vou ficar aqui do lado de cá olhando a pessoa fazer a prova. É isso que nós vamos fazer. E daí o pior é porque eu vou pedir o conteúdo programático inteirinho. Isso está consta no programa lá. Então, vamos ser bem claros. Vamos matar a cobra na cova, certo? Vamos entregar as atividades. As tarefas são em grupos, tá? Então, eu conto com essa gentileza de vocês, né? Porque aquilo que é bom para vocês é bom para mim também. Beleza? Muito bem. Feito essas considerações, eu vou ficar apresentando os slides, tá? Se alguém de vocês efetivamente quiser fazer alguma pergunta, não tem problema, pode parar, por favor, Souza. Não fique com dúvida, perguntem para mim, certo? E, e assim a gente vai solucionando, né? Vamos tocando o barco aqui, ok? Lembrando que todo esse material aqui de PowerPoint está na pasta lá para vocês depois copiarem, fazer qualquer coisa assim. Muito bem. Então, o nosso tema, e de acordo com toda a programação que tem lá, hoje é aula remota, porque a primeira foi só aquela apresentação daquele conteúdo, né? Tá ok? Pois bem, essa primeira aula está, no caso, a segunda aula, está indicando aqui que é a contabilidade tributária, a aula remota. Pois bem, vamos lá. Só para nós termos um pequeno referencial, vocês vejam que eu estou colocando aí no segundo slide, tá? A data da aula de hoje, que é o dia 23, tá? Se alguém ainda não me conhece, meu nome é Luiz Carlos de Souza, mas nem fale Luiz, nem Carlos, que ninguém me conhece. O professor Souza tem mais aí, a vida inteira foi desse jeito aí, certo? Então, somente o professor Souza está mais do que suficiente. Não precisa nem ser senhor, não precisa ser professor, não. Eu sou Souza, o professor, tudo bem, né? Não faço questão nenhuma aí de me colocar aí nas alturas ou qualquer coisa dessa natureza. Vamos nos tratar de uma maneira normal, certo? Outro detalhe, obviamente que toda a composição das aulas, né, muito embora ela tenha conteúdo prático, em muitas das situações a gente tem que chamar aula teórica, né? Mesmo que seja um estudo de caso, uma aplicação de exercícios, automaticamente, né, mesmo que tenha o conteúdo prático, mas vai ser uma aula teórica. Então, o que consta da nossa ementa, né? Essa ementa já é aprovada há muitos anos, tá? Tem muitos anos que tem essa ementa. Aliás, até diga-se de passagem, fui eu mesmo que montei essa ementa, tá? Lá na época, alguns anos atrás. Por quê? Porque no departamento de contábeis, né, não sei se hoje, mas a única pessoa que tinha as duas faculdades, né, a faculdade de contábeis, né, de contábeis e de direito era eu, entende? Então, essa incumbência acabou vindo para mim, tá? Lá no passado, quem ministrava essa aula, que era mais direito tributário, coisa assim, vinham os advogados da área lá do setor de direitos, né, de jurídicas, né? Mas depois, até por uma facilidade, a gente juntou, né, a fome com a vontade de comer, porque o departamento já tinha uma pessoa que, além de entender de contabilidade, também tinha graduação de direito. Então, facilitou, né? Facilitou e eu fui a pessoa que pegou essa matéria e até hoje estou com ela. Tá? Muito bem. Então, o que ocorre? Daquilo que foi proposto lá no passado até hoje, as emendas, salvo alguns pequenos ajustes, tá? Nós temos a contabilidade, nós temos que fazer aí um paralelo, uma financeira versus tributária, e também não podemos esquecer que a gente envolve o direito administrativo, tributário, etc. Tal, né? Mas isso na realidade é mais para conhecimento nosso, certo? Que o que vai mesmo ter um grande peso para nós
são as duas coisas. A execução, né, a prática da contabilidade como fonte. Não podemos esquecer que a contabilidade, no lado tributário, ela vai usar a societária como fonte. E, evidentemente, nós vamos daí ter que tratar da tributária. Ok? Muito bem. Então, essa aqui é a programação hoje, previsto para hoje, né? Previsto para hoje, em 20 slides. Se porventura der tempo, tudo bem. Se não der tempo, a gente retoma na aula seguinte. Não vamos atropelar, né? Vamos fazer dentro de uma maneira que, pelo menos aquilo que seja visto, seja captado pela gente. Bom, então, essa é a nossa proposta né, de aula. Eu fiz questão de colocar ali aquele desenho ali, né, do Brasil ali, porque hoje o Brasil praticamente é um Brasil tributário, né, em todos os sentidos, tá? Muito bem. Naquela época que eu, inclusive, fui exatamente o escolhido, né, nomeado para poder fazer essa ementa, esse programa, a gente teve que fazer um mix, vamos dizer assim, mix de alguma parte do direito que nós tínhamos, tá, com a contabilidade em si, tá? A contabilidade que tratava do imposto de renda, mais especificamente esse tipo de coisa aí. Bom, o fato é que nós tínhamos que ter mais ou menos, 60% da área contábil e 40% da área do direito. Então, é mais ou menos isso. Então, não vamos discutir aqui o sexo dos anjos do direito, não. Vamos tentar olhar mais o direito no sentido da sua aplicação, tá? Não vamos ficar discutindo aqui norma A, B, C, não, isso não, tá? Mas algumas coisas a gente vai falar, isso não tem sombra de dúvida. Mas o nosso enfoque, na realidade, é o enfoque contábil, usando efetivamente a contabilidade para fazer os acertos com os entes da federação no campo tributário, tá? Então, está mais ou menos, a nossa ementa está mais ou menos nesse sentido, ok? Muito bem. O que eu poderia dizer a vocês como um ponto positivo para a universidade, tá? Muitas das universidades, inclusive no Brasil, tá? Muitas delas, na realidade, têm nos seus programas somente um semestre de tributária, somente um semestre. E além de ter um semestre de tributária, acredite se quiser, na realidade se reduz a 60 horas, somente 60 horas. Tá? E esse direito que é ministrado em outras instituições, eu posso até afirmar para vocês que de contabilidade é o mínimo possível, é mais 90% de direito e 10% de contabilidade. Por quê? Porque há uma tendência natural de a gente ter, de um lado, ou só contador, ou contabilista, ou operador da contabilidade, e do outro lado só, evidentemente, o advogado, né? O advogado tributarista, etc. Tal. Muito bem. Então, o que ocorre? É muito difícil você ter a figura, né, de um professor que tenha as duas características, que seja o contador e que também tenha conhecimento de direito. Tá? Pois bem, então, dentro dessa perspectiva, foi aonde a gente exatamente montou o nosso curso. E o Brasil, como um todo, dificilmente tem essa situação. Mas tem algumas faculdades que tem, mas é o mínimo. Da última pesquisa que eu fiz, das 22 universidades que nós tínhamos, praticamente tinham 12, somente 12 universidades, tá, que tinham a carga tributária de um ano. Tá? Por quê? Diante disso que eu havia dito, que eu acabei de dizer para vocês. Tá? Esse é um detalhe. Segundo detalhe, poucas são as pessoas que dominam a área tributária, porque é um manicômio judiciário, tributário, tudo isso aí. Tá? Mas, ao mesmo tempo que é um manicômio tributário, também é um campo de grande oportunidade.
todas as pessoas que dominem bem a contabilidade e a área tributária, com certeza vão se dar bem na vida. Não tem sombra de dúvida. Porque são poucos os que fazem isso. Tem mais um pequeno detalhe que eu gostaria de dizer a vocês. As próprias provas que são feitas no Conselho Federal de Contabilidade, lá na hora que a pessoa tenta fazer lá aquele exame de suficiência, vocês vejam que a contabilidade tributária, ela até praticamente fica encaixada numa contabilidade geral, tá? Porque também, da mesma forma que você tem a falta de profissionais que entendam dessas duas áreas, ela também exige uma competência para se mexer com tudo isso de uma maneira que não ocorra qualquer entrada de ação contestando, né? Contestando. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver algumas situações onde, por exemplo, tinha uma determinada prova, qualquer que seja o local, não vou citar para não deixar a imagem escura, né? Mas, por exemplo, lá numa prova, qualquer que fosse, de auditor fiscal, com qualquer concurso desses públicos aí, daqui a pouco tinha lá uma questão lá, por exemplo, a empresa vendeu isso, vendeu aquilo, não sei o quê, é lucro presumido, papá, papá, papá. Qual é o lucro presumido? Opa! Nós vamos ver essa matéria de lucro presumido, né? Nós vamos ver todos os regimes, todos os regimes. O que acontece? Quando eles perguntaram qual é o lucro presumido, moral da história, aquela questão já seria anulada. Anulada. Tá? Por quê? Porque você, na realidade, vai ter dois lucros presumidos. Um para o imposto de renda e um para a CSL. Se for uma atividade de comércio, tá? O lucro presumido do comércio é 8%. Se for para a CSL, é 12%. Então, isso vai dizer que a questão que, inclusive, é formulada por órgãos competentes para se fazer concursos públicos de gabarito, você pode anular. Você pode anular, porque até para fazer a questão as pessoas não sabem. Então, aí está um campo que eu denomino como fértil, muito fértil. Tá? E poucos são os que conseguem realmente entender esses dois lados. Tá bom? Muito bem. Então, essa é a justificativa para ter essa posição aí de 60-40, mais ou menos. Observe, qual que é o conceito de contabilidade, aquela que seria a contabilidade societária, a contabilidade nos padrões internacionais, tá? Esse autor aí, que é o Laudio Fabretti, que já é falecido, e que inclusive também é advogado tributarista, mas as pessoas, os parentes, a própria editora continua ainda publicando, né, livros dele. Bom, ele diz o seguinte, que a contabilidade é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio e as mutações que nele operam, os atos e fatos administrativos, demonstrando no final de cada exercício social o resultado que é obtido e a situação econômica financeira da empresa, né, da entidade. Muito bem. Quando esse autor aí está praticamente dizendo isso, o que a gente pode subentender disso que ele está colocando lá, tá? Como você observa exatamente no enunciado acima, o estudo, o registro, o controle do patrimônio, mediante as suas mutações, as suas modificações, de que maneira? Pelos atos e fatos contábeis. Bom, mas o ato contábil em si não modifica, quem modifica é o fato contábil. Mas o ato é o instrumento jurídico. Você daqui a pouco tem que ter um contrato, você daqui a pouco tem que ter uma nota fiscal. Tá? Então, o ato em si não altera o patrimônio, mas ele é a sustentação jurídica para você efetivamente fazer o registro do fato contábil, que é o que altera. E por que existe tudo isso aqui? Justamente para
tem como objetivo visar, né, auxiliar a empresa a manter-se firme nos seus propósitos. Bom, o que a gente poderia também definir disso aqui? Tudo isso é feito para que você mostre essas informações aos gestores, aos empresários, para eles tomarem decisão. É para isso que a contabilidade faz. Tá? Ela tem esse objetivo. Muito bem. Se ela tem esse objetivo, vamos avançar mais um pouquinho para poder clarear um pouquinho mais. Quais seriam, então, tudo aquilo que foi feito? Foi dito na lâmina anterior. Tudo isso tem uma finalidade. Quais seriam? Então, você tomar decisões sobre o patrimônio da organização. Certo? Você vai estudar, você vai registrar, você vai ver as mutações, mas você vai ter que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Ficar parado? Não, parado não dá. Então, se você for analisar, entre as decisões ou as informações que são levadas aos tomadores de decisão, porque daí acaba auxiliando para tomar decisão, nós temos a seguinte: a primeira delas, a primeira, na minha modesta opinião, é para se mostrar a decisão aos investidores se eles desejam ainda aumentar o patrimônio, sim ou não. Se existe possibilidade. Se aqueles registros, aqueles estudos apontam para isso, se eles querem, ou se ainda tem recurso para fazer isso. Então, primeira situação, aumenta ou não o patrimônio. Certo? O que mais? Segunda, de repente os empresários vão dizer o seguinte: eu não desejo aumentar o patrimônio, eu desejo mantê-lo. Pô, Souza, mas como é que de repente alguém vai desejar mantê-lo, certo? Bom, já vou dizer para vocês aqui no sentido tributário, tá? Uma das coisas que está pegando já na parte da reforma tributária, nas leis que estão fazendo, outras coisas mais, tudo como proposta, mas que deve se transformar em lei, não tem sombra de dúvida, né? Ou se transforma em lei pela reforma tributária ou vai por leis. É só mexer com o Congresso Nacional e acabou o papo, toca o barco. Se der quórum lá, as coisas avançam. Por exemplo, hoje se fala muito na tributação de dividendos, tá? Que desde 1995 praticamente não tem a tributação de dividendos. Mas tem algumas pessoas dessas grandes corporações aí que receberam milhões. E receberam milhões porque daí o dividendos que efetivamente é passado para esses acionistas não tem tributação. Mas então espera só um pouquinho. Aí tem algumas pessoas que pegam e dizem assim: não, mas para efeitos da economia, não dá para efetivamente exigir a tributação dos dividendos, porque essas empresas estão expandindo os negócios, elas vão aumentar a economia. Bom, aí eu pego e pergunto para vocês: você imagina que aqui em Curitiba, já tenha lá o supermercado XYZ, e ele já montou as suas unidades nos bairros que tem que ter. Os bairros que tem que ter. Vocês acham que vão expandir mais para mais um bairro? Não, não vão expandir. Não vão. Então, essa ideia de dizer que há um incentivo para expandir, nada. Expandir depende de expandir. Tá certo? De repente, se tiver que fazer mais alguma coisa, o mercado está saturado, como é que vai expandir? Tá? Então, não é argumento, mas é uma decisão que envolve tributação. Aliás, se vocês forem observar, o que mais acontece efetivamente em nossas vidas, porque tem um lado tributário, são todas as ações que a gente faça. Você acorda pagando tributo, vive o dia inteiro rodando para lá e para cá pagando tributo e vai dormir pagando tributo. Tributo participa da tua vida intensamente. E o mais interessante é que ninguém faz nada. Ninguém levanta uma bandeira aí. Eu às vezes eu pego até algumas broncas com os amigos meus, etc. tal,
Porque eu vejo todas essas anomalias tributárias e ninguém faz nada. Deputados não querem fazer nada, senadores não querem fazer nada, tributaristas não querem fazer nada, porque quanto mais chouriço, melhora a feijoada. Eu já participei de congressos tributários, onde o objetivo era, no congresso, tentar se provocar uma diminuição tributária. Não vi nada disso, nada disso. Está todo mundo comendo da mesma carne, a mesma carne, ninguém quer abrir mão disso. Cada um olha o seu lado individual, não se olha o coletivo. Muito bem. Então, em muitas das situações, vamos manter o patrimônio, pelo menos manter. Não vamos aumentar, vamos manter. Vamos deixar em barbas de molho para ver o que a gente faz depois. A outra alternativa seria, opa, mas agora nós estamos levando uma porrada, o patrimônio está diminuindo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Será, eu pergunto para vocês, que todas as pesquisas passadas que nós tivemos, todas, acadêmicas, todas, será que elas têm alguma sustentação para o futuro? E o que nós podemos esperar do futuro? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai melhorar? Será que vai piorar? Ah, Souza, vamos fazer uma pesquisa aí dos últimos 5, 6 anos das empresas. Para quê? Para quê? O cenário é outro. Mudou tudo. Eu ainda vejo um monte de pessoas fazendo isso, hein? Eu estou fora da casinha. Eu não estou... Essas pessoas são muito inteligentes para mim, muito inteligentes. Estou fora da casinha. Ah, estatística. Ah, começou a ter estatística o dia que derrubaram as torres gêmeas lá. Enquanto não derrubaram as torres gêmeas, não tinha estatística. Tá? Estatística. Ah, vou fazer uma estatística. Ó, eu quero fazer uma pesquisa para ver o que mais os curitibanos gostam de comer em Curitiba. Pesquisas. Pegam lá uma equipe dessas de fazer pesquisas, não criticando ninguém, só estou relatando, né? Daqui a pouco, vamos fazer o seguinte, vamos lá no bairro A, bairro B, bairro C, bairro D, e vamos fazer pesquisa. Só que eles vão fazer pesquisa tudo em pizzaria, ou vão fazer tudo pesquisa, por exemplo, em restaurante português. E daí eles pegam e perguntam lá nos restaurantes portugueses, qual é a comida que a população mais gosta? A turma vai dizer, gostam de, por exemplo, de bacalhau, de peixe, não sei mais o que. Aí eles anunciam, como tem anunciado aí, ó, pesquisa tal, pesquisa. Ah, para, isso é mentira, né? Se for fazer uma pesquisa, vai no bairro pobre que tem aqui, vai no outro bairro pobre que tem lá, vai na prisão que tem lá, vai na outra prisão. Fizemos a pesquisa com 2.000 pessoas, com 95% de probabilidade que esse é o resultado. Mentira. Resultado produzido. Tá? Muito bem. Uma hora vai acabar isso, né? Uma hora tem que acabar tudo isso aí. Muito bem. E o que acontece? E ainda a oportunidade. Opa, vamos fazer o seguinte, já que está tudo desse jeito, vamos vender. O nosso desejo é vender o patrimônio, vender o negócio. Pronto. Mas tudo isso aqui, na realidade, está gerando contabilidade financeira, contabilidade tributária, tomar decisão, pô. E isso acontece na nossa vida todo dia. Todo dia. Acontece para nós, pessoas físicas, isso aí. Muito bem. Então, essa é a importância dessa conexão aí. Contabilidade financeira e tributária. O que seriam os atos administrativos ou também o sinônimo de contábeis, né? Contábeis. E sei lá, a contabilidade do primeiro ano deve ter ensinado isso para vocês. Os atos administrativos ou contábeis, eles não alteram o patrimônio. Por exemplo, são ações que são adotadas na organização visando o seu funcionamento. Por exemplo, se a empresa faz um pedido é um ato contábil. Se a empresa pede para o funcionário trazer lá
ou a carteira de trabalho para assinar um contrato de trabalho, um ato, tá certo? Mas o que que acontece? No primeiro momento que a empresa, por exemplo, faz o contrato social, é um ato contábil, o ato administrativo, mas desse contrato social vai ter integralização do capital. Então, a integralização é fato contábil. O funcionário fez o registro, o ato, pagou a folha de pagamento, é fato. Então, os atos e fatos contábeis ou administrativos são eles que efetivamente são colocados em ações, atitudes dentro da organização. Tá? Então, por isso que é importante. E para tudo isso também tem que ver no lado tributário a legalidade. Legalidade. E o que seriam os fatos administrativos? É aquilo que eu já havia dito, são os registros contábeis que alteram o patrimônio. Perfeito? Tudo bem. Agora, vejam bem, e o que é a contabilidade tributária? É um outro ramo. Você tem contabilidade industrial, contabilidade hospitalar, contabilidade comercial, contabilidade de serviço. É um ramo da contabilidade, como também o ramo do direito, mesma coisa. Direito civil, penal, processo, tudo isso aí. Então, a contabilidade tributária é um ramo dela, né, da contabilidade, que tem por objetivo aplicar práticas, conceitos e princípios das normas de contabilidade, no caso, no padrão brasileiro ou internacional, para atender às necessidades dos acionistas. Beijão, boa viagem. Minha mulher tem de viajar, desculpe, um beijão para ela. E daí, no caso da legislação tributária, tá? Simplesmente tem que atender a legislação tributária. Só que no cômputo geral, vamos tratar de lucro real, né? Lucro real. Você sempre tem que partir da contabilidade, porque a própria tributária prevê a contabilidade comercial. Ela determina que parte da contabilidade comercial. Para depois você fazer os ajustes para a tributária. Então, isso é feito de forma simultânea e adequadamente. E o que a contabilidade tributária faz? Opa, ela registra os fatos geradores de tributos, ou seja, dos tributos, na pessoa jurídica. Como também ela registra junto, não só os tributos, mas os fatos econômicos que não geram tributos. Por exemplo, ela pode ter uma situação de um fato gerador de vendas dentro do Estado brasileiro, tá? Para efeitos de direito, entenda-se não só Estado, como o Estado do Paraná ou coisa assim, né? Inclusive, no direito internacional, pode ser entendido como Estado brasileiro, Estado brasileiro. Então, nesse caso aqui, os fatos geradores, de repente, de mercadorias que sejam vendidas para o exterior. Bom, se você vende uma mercadoria para o exterior, por exemplo, que tem o ICMS, um exemplo típico, de repente, para o ICMS está isento ou imune. Mas se você vender aquela mesma mercadoria aqui dentro, opa, o fato gerador, na realidade, é de tributos. Então, é importante que você observe essas situações, né? Assim como também uma determinada receita pode efetivamente não ser tributada, então não tem fato gerador de tributação. E também não podemos verificar outros reflexos como os indiretos na carga tributária da organização, tá certo? Então, é para isso que serve a contabilidade tributária. Mais alguma coisa eu devo falar aí adiante. Muito bem. E como é que vivem, né, essas duas almas gêmeas antagônicas, né? A contabilidade financeira ou societária e a contabilidade tributária? Muito bem. A contabilidade como ciência, ela está voltada para informar a situação patrimonial e atender os interesses da sociedade. Tá? Quem é que decide sobre a contabilidade no sentido da sociedade? Ora, aquelas que forem das leis contábeis têm que obrigatoriamente serem cumpridas, conforme a lei contábil.
Mas também tem na própria contabilidade societária um outro gancho que seria a contabilidade gerencial. Opa, a contabilidade gerencial, ela atende tão somente os interesses da sociedade. Eles aqui decidem. Ah, se a contabilidade gerencial quiser colocar a depreciação acumulada como passivo, ela pode colocar, não tem problema, é decisão dos sócios. Eu penso, os sócios, né? Eu penso que a depreciação não poderia ficar no ativo. Vamos colocar lá como passivo, lá como provisão, lá. É o problema deles. Não tem limite. O limite são os próprios sócios. Agora, a ciência contábil, ela tem que ser obedecida para efeitos de ciência. E a tributária para efeitos de lição tributária. Mas a lição tributária, ela se apoia numa contabilidade, mas não necessariamente. Ela pode, o dia que ela quiser, ela pode abandonar. Ela tem um monte de informações hoje sistêmicas que ela pode se apoiar só nessas informações se ela quiser para o futuro. Vai depender deles. Muito bem. E o que acontece com o fisco? Opa! Se a contabilidade societária está preocupada com vender a sua mercadoria, o seu produto, o seu serviço, remunerar todos os fatores de produção, remunerar o dinheiro dos acionistas pelo capital investido, fazer tudo de acordo com a ciência. Opa, o fisco não. O fisco, nesse sentido, a ciência dele é a lei. E a lei quem que são? Deputados, senadores no Congresso Nacional e presidente da República. Mas não sei. Cara, é o que eles desejarem. Mas tem que respeitar uma Constituição? Sim, respeita uma Constituição. Mas daí, se eles de repente lá quiserem criar o tributo A, B, ou C, ou D, tem uma alíquota lá que de repente é entre 10% e 30%, eles fazem o que eles quiserem. Já tem uma carta magna que diz isso aí. Tá? Então, faltou dinheiro? Um abraço, vamos lá. Uma das coisas que às vezes me perguntavam, né, inclusive nas aulas presenciais, né, Souza, me diz uma coisa, o que ficaria melhor para nós, né, de repente, lá, usar um sistema americano, um sistema francês, tributário, né, um canadense, um alemão, ou o sistema misto Canadá e Estados Unidos? Eu vou dizer assim, minha filha, você pode trazer o sistema que você quiser, certo? Pode até dizer que é a coisa mais linda do mundo, tá? Mas antes disso, eu já vou dizer para você o seguinte, digo para qualquer um, tá? Até para o ministro, quem quer que seja, o presidente eu falo. Vamos imaginar, eu sempre uso essa figura, né? Vamos imaginar que os custos do governo sejam o sapato que ele calça, tá? E vamos dizer que o governo calça um sapato 45, número 45, certo? Ora, se ele calça um sapato 45, não adianta ele ir comprar um sapato francês, canadense, americano, italiano, canadense, como quiser. Não adianta ele comprar um sapato mais lindo que seja, o mais fofinho que seja, se o pé dele não cabe naquele sapato, porque aquele sapato é lindo, maravilhoso, mas é 35. Você já experimentou alguma vez você calçando 40 ou coisa assim, você calçando 40, tentar colocar um sapato 36, 37, você se andar uma quadra, teu pé tá esfolado. Não adianta, cara. Não adianta, é tudo enganação. Pode trazer o sistema mais maravilhoso possível, mas tem que efetivamente, se o teu pé for 45, se o custo, a despesa, por 45, e não estamos falando aqui em corrupção, estamos falando de despesa normal. Se a despesa for 45, traga o sistema que você quiser. Americana, tá? Do Paraguai, de onde você quiser, Uruguai. Mas esse sistema tem que ser no mínimo 45. Por isso que não tem acerto. Porque o problema não está efetivamente na arrecadação, o problema está no gasto.
quem que vai diminuir esse gasto que criaram no Brasil? Esse mastodonte, quem que vai criar? Então, na realidade, tudo que é feito para efetivamente já a peça teatral já está montada já. Ah, vai ter reforma tributária? Sim, vai ter uma reforma tributária, mas essa reforma tributária vai ter que, no mínimo, produzir o 45 para nós. Tem que produzir. Não tem outro jeito. Então, o que acontece? Eu falo tudo isso para vocês no sentido de alertá-los, conscientizá-los, eu sei que vocês sabem disso, né? Que, na realidade, o fisco está voltado para a arrecadação de tributos. A arrecadação de tributos para a manutenção da máquina pública. Mas a máquina pública tem lá nos seus orçamentos, nas suas filosofias maravilhosas, nas suas filosofias de sociabilidade, de liberdade, não sei o quê, papá, que tem que pagar a assistência médica, os policiamentos, a saúde, tá lá, tá lá. Tá lá, mas será que realmente isso acontece? Sabe que isso acontece? Ou você acaba tendo uma constituição filosoficamente falando, maravilhosamente falando, mas no lado monetário financeiro isso não acontece. Não adianta. Conheça a verdade que ela te libertará. João, se não me engano, 2,14, mais ou menos isso, alguma coisa assim, alguma coisa nessa área, assim, 14. Sempre tem um 14 lá. E a contabilidade e o fisco. É importante que o profissional que lida com tributos, contabilista, tributarista, conheça o uso correto das terminologias, no caso, a terminologia das contas, que são usadas na contabilidade, na legislação tributária, para uso em eventuais defesas junto aos fiscos. Você tem que interpretar o que a lei diz na hora que efetivamente a legislação, qualquer que seja, venha tributar. Porque, às vezes, tem situações que a legislação vem e lança um auto de infração, por exemplo, sobre patrimônio, quando, na realidade, a legislação não fala patrimônio, a legislação fala em receita e despesa. Patrimônio não é receita e despesa. Então, conforme eles também fazem isso, apesar que eu já posso dizer a vocês que lá no passado você encontrava muitas dessas deficiências nos autos, tributariamente falando. Mas hoje, se é que tem dois institutos que são extremamente bem aparelhados, mas muito bem, estão na vanguarda brasileira, são as instituições bancárias e financeiras e a Receita Federal. Estão muito bem escolados, certo? Se aprimoraram muito. Bom, mas de qualquer maneira, fica a dica aí para vocês. Ainda sobre a contabilidade e o fisco. A contabilidade no âmbito da tributação, ela deverá ter à sua frente, na minha opinião, não quer dizer que seja obrigatório, um profissional da contabilidade que busque algum conhecimento aplicado desta área, ou seja, da tributação. Assim como também entenda realmente os princípios contábeis, aqueles que eu acho extraordinariamente eficaz e pertinente. O princípio do reconhecimento e da mensuração das contas. Não, Souza, o que é o reconhecimento? Não, os professores de contabilidade societária já devem ter ensinado vocês a respeito disso aí, né? Quando se fala que você tem que reconhecer as contas, você realmente não pode ter dúvida em saber se aquela conta é uma conta do ativo, uma conta do passivo, uma conta de custo, despesa ou receita. O passivo, né? Ativo, passivo, custo, despesa e receita. Por quê? Porque, cara, se você não entender isso, se você não tiver esse conhecimento básico, contabilidade 1 lá, tá? O que ocorre?
tudo já começa pela montagem do plano de contas. O teu plano de contas ele já tem que ser capaz de fazer essas subdivisões das contas, que são despesas, que são custos, que são ativos, passivos e receitas. Porque se você já tem aquilo no teu plano de contas, se um dia acontece qualquer fiscalização, está registrado no plano de contas. Se está registrado no plano de contas, está no diário e está no razão. E isso vai servir de prova a favor ou contra do contabilista ou da empresa. Tá? Muito bem. Por que isso? Porque se porventura for uma conta de custo industrial, o custo é o gasto que acontece lá na fábrica, não aqui no escritório, não aqui onde está sendo vendido, porque aqui é despesa. O gasto que tem aqui em cima é um gasto na expectativa de ter uma venda, que é diferente do gasto que você tem lá na indústria, lá, porque está formando um estoque, está industrializando o estoque. Ah, e se não for indústria, vamos dizer que seja uma empresa de auditoria, prestadora de serviço. Opa, se for uma empresa de serviço, o serviço também é análogo à indústria. Por quê? Porque se você estiver fazendo um trabalho mecanicista dentro de um escritório de contabilidade, um escritório de auditoria, mecanicista, esse trabalho, na realidade, é despesa. Mas se você for contratado para ir lá na empresa, lá empresa A, B, C, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem que sair daqui, se deslocar, vai fazer um trabalho lá, isso é custo. Daquele recebimento que você tenha dessa atividade que você vai fazer lá, é custo. Isso vai dizer que o teu plano de contas tem que estar acertado para isso. Tá? Além de você estar fazendo trabalho lá fora, você ainda de repente vai ter o apoio do escritório aqui. Esse apoio do escritório aqui é despesa. Ah, mas e por que tem que saber isso? Tem que saber isso, sabe por quê? Porque se você fizer errado, você não consegue efetivamente acertar a tributação. Principalmente nos créditos tributários. Porque hoje vale muito, muito essa percepção que você tenha que ter esse conhecimento para você obter o crédito tributário das operações. Ah, aí você pega lá uma dessas contas que de repente seria custo, você lançou na despesa. Erroneamente, erroneamente. Lançou na despesa. Ah, mas essa despesa aqui, o cara foi para São Paulo, vou aproveitar o PIS e COFINS dela daqui. Aí a fiscalização vai lá, detecta esse erro, lança o auto de infração e vai dizer assim, ó, essa conta é uma conta de despesa, efetivamente não dá direito a crédito PIS e COFINS. Aí o cara vai dizer, não, mas é custo, né? Aí a Receita vai dizer assim, mas bom, você mesmo que é contador está dizendo que é despesa. Se você dissesse que era custo, estava no custo. Se você disser que é custo, tem que estar lá na indústria, não aqui na despesa. Então, provimento negado. Certo? Novamente, a contabilidade societária é a origem, é a fonte para tributar. Ok? Ótimo. Reforçando para vocês, quando eu fiz o meu primeiro ano de contabilidade, faz muitos anos. No primeiro ano, que o professor pediu para fazer o plano de contas, eu confesso para vocês que eu até dei risada para ter que fazer o plano de contas. Lá, hein? Ó, tem muito mais de 30 anos. Muito mais. Tem uns 33, 34 anos que eu fiz a faculdade, para mais. Se não tiver mais até. E o que ocorre? Eu dei risada. Se vocês perguntarem se eu sei fazer plano de contas, hoje eu vou dizer para vocês que eu vou ter que pensar. Eu vou ter que pensar. Às vezes alguém pode dizer, um plano de contas. Um plano de contas, plano de contas. Sabe fazer? Sabe fazer o plano de contas que contemple todas as situações? Dê informação para o fisco, dê informação para o IBGE, dê informação para a Receita Estadual, Receita Federal. Sabe fazer um plano de contas? Ou é Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. E, aliás, hoje, muitas das coisas são Ctrl C, Ctrl V, né? No caso da contabilidade societária, ela produz um resultado para os acionistas, para a gestão.
No caso do fisco, ele busca a arrecadação dos tributos porque ele precisa honrar os seus compromissos públicos de colocar à disposição da população os seus serviços básicos essenciais. Portanto, o fisco obtém um resultado fiscal, o fisco, ele tem um resultado fiscal diferente do societário. Por quê? Porque ele vai naquele resultado societário, faz os ajustes para o imposto de renda. De repente, aquele resultado societário pode dar lucro e aqui dá prejuízo no fiscal. De repente, aquele resultado societário dá prejuízo, mas aqui no fiscal vai dar lucro. Você pode ter o prejuízo societário na empresa e fazendo os ajustes, você acaba pagando imposto de renda. E vai aumentar mais o prejuízo ainda. Vai ter que pagar imposto. Ah, por que vou pagar imposto? Porque daí você tem contas que o fisco aceita e contas que ele não aceita. Ou, literalmente falando, as contas que são dedutíveis e não dedutíveis. As receitas tributáveis e não tributáveis. É isso que tem que ajustar. Então, reforçamos. O ponto de partida é exatamente a contabilidade societária. Tá? E o que acontece? Além disso que nós estamos até dizendo para vocês, o ponto de partida é a societária, mas o ponto de partida para fazer as defesas tributárias é a própria administrativa, né? A própria fazer defesa administrativa, tudo vai na tributária, né? Que a tributária vai estar lá dentro, daí da societária, obviamente. Mas uma das coisas que eu também peço e recomendo a vocês, né? É que, além disso que nós estamos fazendo, que tem uma canalização muito evidente, muito clara para o lucro real, tá? Nós também temos outros tipos de regimes. Nós temos o lucro presumido, o lucro arbitrado e, efetivamente, o simples nacional. Então, para cada legislação, nós temos que lê-la, fazer a sua interpretação e canalizar a contabilidade para aquele sistema lá. Tá certo? Muito bem. Eu quero aproveitar para deixar para vocês algumas coisinhas a mais aqui, né? Tá? Por exemplo, o artigo 177 da Lei 6.404, que é a lei de regência, né? A lei do lado de 76. A escrituração da companhia sempre será mantida em registros permanentes. Permanentes. Ok? Esses registros permanentes hoje estão consubstanciados praticamente nos SPED da vida lá. Ok? Então, veja bem, a contabilidade tem que estar calcada em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial. A legislação comercial aqui subentenda-se, tá, a legislação contábil, né? E aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. A palavra aqui ainda diz princípios de contabilidade geralmente aceitos. Na realidade, são os princípios que vocês têm na contabilidade no padrão internacional hoje. Todos aqueles princípios lá. São vários. Devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações do patrimônio ou patrimoniais de acordo com o regime de competência. Então, isso vale dizer que a contabilidade para efeitos de lucro real é regime de competência. Bom, não adianta o contador efetivamente fazer todos os registros contábeis se ele não observar a competência. Tá? Um dos exemplos típicos que nós vamos deixar bem claro para vocês, que vai ser muito oportuno, se vocês lerem o material, verem lá, e depois eu vou até ver se eu acho a gravação da aula anterior para postar para vocês, na realidade, uma das coisas fundamentais, por exemplo, e que nós vamos fazer lá no final do ano que vem, lá no final do ano que vem, não, final da aula, assim, mais ou menos em abril do ano que vem,
Vai ser sobre a folha de pagamento. Bom, pegando um exemplo típico lá, um funcionário que tenha entrado, por exemplo, tenha entrado na empresa atual em setembro do ano passado, setembro de 2021. Quando a empresa fechou o balanço lá em dezembro de 2020, que nós estamos em 2021, quando a empresa fechou o balanço lá em 2020, aqueles 3 meses daquele funcionário tem que ficar registrado lá em 2020. E até setembro agora, os 9 meses tem que ficar agora, 2021. Ah, mas Souza, ele teve as férias que começou a contar desde setembro de 2020, foi fechado o balanço, mas eu acabei não fazendo o registro contábil dessa proporcionalidade. Mas agora que ele está tirando férias, eu vou considerar tudo. Não pode, não pode, o fisco glosa, porque a competência é só 9 meses, não é 12 meses aqui. Ah, mas tem gente fazendo coisa indevida, Souza? Sim, tem. Muita gente fazendo coisa indevida. Tá? Competência. Então, contabilidade brasileira está no padrão internacional. Precisamente de uma maneira bem forte, mesmo de 2013 para cá. A partir que teve início em 2008, mas 2013 que começou a valer mesmo. Lembrando a vocês que o Código Civil, no artigo 1179, obriga que se faça escrituração contábil. Código Civil. A ITG 1000 de 2012, que é a interpretação técnica que foi emitida lá pelo Conselho Federal, que trata do modelo contábil das pequenas empresas, né? Que aqui está escrito 3.600, hoje o patamar é 4.800, mais é 4.800, todavia, porém, desejasse, contanto, etc., vocês mesmos vão ter a oportunidade de verificar lá no Simples Nacional, nós também vamos abordar o Simples Nacional, para efeitos tributários do Estado, do município, não é 3.600, não é 4.800, é 3.600.000. O 4.800.000 é só federal, não estadual. Então, vocês observem como que a situação fica tudo repartida, tudo esmiuçada, tudo rebentada. Entende? Por que, Souza? Por causa de tributação. Cada um quer levar a sua parte. O Estado não quer perder a parte dele de jeito nenhum. Aliás, o maior problema do emperramento que tem na reforma tributária são os estados, os municípios. Muito bem. A ITG trata da contabilidade para pequenos negócios, né? Pequenas empresas, tá? Não esqueçam. Estou deixando aqui também. E não poderia deixar para vocês aqui o regulamento previdenciário, ou seja, o regulamento da Previdência Social, ou o INSS, como todo mundo fala, né? O INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social. INSS, determina lá no seu artigo 225 que a escrituração tem que ser individualizada. Ah, mas Souza, lá na empresa a gente faz o lançamento da folha de pagamento pelo total. Sim, você pode fazer pelo total, mas a folha de pagamento, os registros têm que estar individualizados. Você tem que ter registros auxiliares individualizados. Por exemplo, a empresa tem contas a receber, contas a pagar. O contas a receber tem 1.000 clientes. Você, na contabilidade, pode fazer o lançamento totalizado, puxando os totais e fazer. Mas lá tem o registro auxiliar que prova e mostra e demonstra um por um das pessoas, um por um. Então tem que ter a individualização. Quando eles também falam que tem que ter a individualização, eles também estão dizendo o seguinte: salário é uma coisa, 13º é outra, férias é outra, não dá para colocar tudo num pacote só. Então são detalhes de cada dentro da federação, cada instituto tem que fazer. Você de repente vai ter que, quando for fazer a parte tributária federal, você coloca uma roupa. E aquela roupa é para o federal. Aí você vai para o estadual, troca aquela roupa do federal
usa a roupa do estadual, como se estivesse fazendo uma peça, uma arte cênica. Aí, daqui a pouco você vai ter que agora fazer alguma coisa lá de tributação do município. Tira essa outra roupa, coloca outra roupa do município. É outra história. Ah, mas agora não é nem município, nem estado e nem União. Agora é Previdência Social e Trabalhista. Tira a roupa, Previdência Social é uma coisa, trabalhista é outra. Cara, se fosse uma peça de teatro, você ia ter que trocar umas 5, 6 vezes de roupa. E cada uma delas você tem que recitar uma coisa diferente. Essa é a legislação que nós temos aqui no Brasil. Uma das mais maravilhosas do planeta para arrecadação. Para acompanhamento, para controle, para situação de economia, um atraso universal. Universal. Troglodita, troglodita. Para ser bem sincero. Muito bem. E o que acontece? Não bastasse isso, se porventura a empresa tiver qualquer problema e hoje, mais do que nunca, venha a pedir uma lei de recuperação judicial, que era a antiga falência, que ainda tem falência, né? Era a antiga concordata, mas falência ainda tem. Que exige a escrituração contábil e a elaboração das principais peças contábeis. Então tem que ter também a contabilidade escriturada. E não poderia esquecer de dizer para vocês que tem o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5172 de 1966, que determina no seu artigo 195 os livros e comprovantes dos lançamentos e que tem que ser guardados até a prescrição do débito ou do crédito tributário. Geralmente são 5 anos. 5 anos fora aquele que você está. Então, se nós estamos no ano de 2021, descarte o 21, conte de 2020 para trás, 5 anos. É obrigatório ter. No da contabilidade. Ah, mas foi feito tudo em SPED, não sei o quê. Pode ser feito em SPED, o que se quiser, tem que ter documentação guardada. Agora mesmo, para fazer recuperação de crédito de ICMS, eles não estão querendo que tenha documentação, nota fiscal, tudo lá. Se na nota fiscal não tiver um item de observação, é pentelhação. Se tiver um destaque, é pentelhação. E daí, para devolver o dinheiro que foi pago indevidamente ou de forma inconstitucional, o que acontece? Eles vão colocar um monte de pedra em cima da situação para não devolver ou para retardar o procedimento. Esse é o problema. Porque às vezes até pode ser que não seja má vontade, não tem dinheiro para devolver, pô. Muito bem. Então, vocês vejam que eu deixei para vocês aqui, pelo menos, essas legislações para vocês terem, né, pelo menos um amparo tributário aí. Muito bem. E qual que é o objetivo da contabilidade tributária? Dela, agora. É apurar com exatidão o resultado econômico, lucro ou prejuízo, né? Para em seguida, atender de forma extracontábil às exigências da legislação do Imposto de Renda e da CCL, que, na realidade, é o ELALUR. É um LALUR eletrônico que está dentro da ECF, da Escrituração Contábil e Fiscal. Está lá. Ok? E o que acontece? Esse LALUR é que vai fazer essas modificações, essas alterações, esses ajustes da societária para a tributária. Ok? Obviamente que nesse caso aqui, nós estamos falando do imposto de renda e da CSL, que são os tributos, né? Que envolve somente a tributação sobre o lucro, né? Não sobre as vendas, tá bom? A partir do momento que sejam feitos esses ajustes, se faz efetivamente, ou se determina, ou se apura a base de cálculo fiscal. A base fiscal para se pagar esses tributos, o IRE e a CCL. Okay? Muito bem. E
qual seria a função da contabilidade nesse sentido tributário. E eu já posso dizer para vocês que praticamente ela funcionou muito bem no esquema da Lava Jato. Esquema da Lava Jato, tá? Bom, primeiro passo de tudo, qual é a função da contabilidade tributária? Tributária. Primeiro, ela tem os registros dos fatos contábeis. É um arquivo, é uma memória guardada, né? Ou nos SPED ou coisa assim, está lá, está guardado. Obviamente tem que ter os documentos também. Qual é a outra função da contabilidade tributária? Demonstrar e controlar as mutações do patrimônio, ou seja, saber exatamente o que está acontecendo com o patrimônio. Porque também as movimentações do patrimônio, ou agora ou depois, vão ter efeitos tributários. Outra coisa, para que serve? Opa, nesse caso aqui da tributação, serve como elemento de prova em juízo ou tribunal. De que maneira como prova? Porque a contabilidade depois é que vai servir de ação para dirimir dúvidas, para efetivamente afastar qualquer dúvida, ou para comprovar, né? Tá certo? O que mais? Ela também fornece elementos para tomada de decisão, gestão empresarial. Sobre o quê? Sobre a carga tributária. Ela se foca muito mais nos tributos. Por quê? Porque hoje, uma empresa pode ter 100 tipos de despesas. 100. Se vocês olharem com bastante carinho, tirando o custo da mercadoria, que daí fica para cima, vamos olhar especificamente ao lado da despesa ali para baixo, vocês vão verificar que praticamente são 3 ou 4 despesas que tem lá. Primeira, efetivamente, a folha de pagamento e os encargos sociais. Segunda, aluguel e contas correlatas ao aluguel. Terceiro, tributação. As demais são demais. É praticamente hoje 3 contas é o peso total que tem. Tá? É o peso total. Muito bem, o que mais? E tem que efetivamente ficar claro para efeitos de contabilidade tributária, ou seja, tem que se demonstrar ao fisco que a lei foi cumprida, houve o cumprimento da lei, as coisas foram feitas de maneira adequada. Ora, tudo isso aqui pesa a favor ou contra a empresa, dependendo de que lado que ela esteja, né? Para efeitos da verdade, tá? Mas a verdade fica retratada. A quem a verdade efetivamente vai machucar, eu não sei, mas fica a verdade registrada. Bom, há uma tendência generalizada do pessoal da jurídica dizer o seguinte: você diz que a contabilidade, que a parte tributária é demorada na solução dos problemas. Sim, ela é demorada, mas depende em qual lado que você está. Se você está como infrator ou como réu, ou como que lado você está? Você tá tentando ganhar uma causa ou você está efetivamente se defendendo para não incorrer na causa? Então, infelizmente, as coisas são muito demoradas no país, criou-se essa cultura aí, certo? Essa cultura, que na realidade é uma longura, né? Que acaba atrapalhando o desempenho da economia. Muito bem, estamos no slide 18, estamos com 20 horas e 15 minutos. Muito bem. Uma vez visto toda essa situação, vejamos agora, en passant, o que é o direito financeiro e o direito tributário, até porque um dos trabalhos que eu vou pedir para vocês depois são exatamente essa parte de direito financeiro, direito tributário,
e vou pedir mais alguma coisa sobre princípios de contabilidade constitucional, isso aqui, papai, então eu só vou dar uma palhinha para vocês aí, tá? O que acontece? Qual que seria exatamente a situação ou qual a característica do direito financeiro e do direito tributário? Bom, primeiro, o direito financeiro é o pai do direito tributário, pai e filho. Então, o direito financeiro é o pai do direito tributário que se destacou de um dos objetos do direito financeiro, qual seja, ou da receita pública derivada. Por que ele se destacou? Bom, o direito financeiro, ele automaticamente tem as suas arrecadações, as suas receitas, tá? E na realidade, o direito financeiro também, antes disso, ele está atrelado ao direito administrativo. E o que acontece? E dentro do direito financeiro, que é aquele que cuida dos orçamentos, etc., tal, dos entes da federação, dos estados, dos municípios, etc., os entes da federação, quer sejam União, Estado ou municípios, eles sempre vão ter as receitas, na sua grande extensão, eles vão ter, por exemplo, as suas receitas com prováveis títulos que eles coloquem no mercado financeiro. Eles mesmo poderão ter receita de aplicação financeira, de câmbio, um monte de coisa lá. Os estados, os municípios e a União também poderão ter receitas de patrimônio, tá? Receitas de aluguel lá, de alguma atividade, algum lugar, algum prédio que alugar, etc. Eles também vão ter as receitas dessa natureza. Mas, quer seja município, estado ou União, eles efetivamente vão produzir aquilo que no direito financeiro chama-se de receita derivada, que são os tributos. Então, o tributo dentro do direito financeiro é considerado uma receita derivada, mas é a principal. Tá? Muito bem. Então, isso quem disse foi o Kiyoshi Arada, né, o Arada. Muito bem. Então, ele afirma ali, ó, logo, a receita pública, pode ser município, estado, né? Derivada é conhecida como a receita tributária, entre as receitas que são efetivamente recebidas, né, ou realizadas, ou oferidas pelos entes da federação. Ok? Muito bem. O Arada afirma ainda que o direito administrativo, que é o ente estatal, ele administrativo, é o pai do direito financeiro, e cuida de toda aquela parte orçamentária do ente ou dos entes estatais. E, em decorrência disso, nós temos, então, o direito tributário. Então, o que acontece? Na opinião do Arada, desse escritor, advogado, etc., na opinião dele, o direito financeiro é o pai do direito tributário. Quando se fala que é o pai do direito tributário, entenda-se todo o sistema tributário e as legislações. Isso aqui, inclusive, também está compilado na Constituição. Como se houvesse três gerações. Primeiro, o avô, que representaria o direito administrativo, o pai, que seria o direito financeiro, e o filho, que seria o direito tributário. Daí a esta íntima correlação entre essas três disciplinas. Muito bem. Há uma interpretação errônea, para quem é leigo no assunto,
onde muitas pessoas dizem o seguinte: eu pago os meus impostos em dias, eu pago meus impostos em dias, certo? Bom, na realidade, dentro do campo do direito tributário, etc., tal, você, na realidade, tem, vamos dizer assim, as espécies tributárias. Então, você tem os tributos e as espécies tributárias. Então, a bem da verdade, a população, o leigo, ele diz, eu pago os impostos. Não, você não paga só os impostos, você paga tributos. Você paga imposto de renda, paga ICMS, paga IPI, paga a contribuição do PIS da COFINS, paga a Previdência Social e por aí vai. Você paga, na realidade, espécies tributárias. Paga taxas, paga taxas. E por incrível que pareça, eu pago meus impostos, eu exijo que o governo... Não tem que exigir nada. A própria definição de imposto não te dá esse direito. A própria definição de imposto que nós vamos ver, ela, na realidade, diz que o imposto simplesmente é criado por lei e não tem nenhuma reciprocidade. Mas aonde é que vem uma reciprocidade? A reciprocidade vem pelo direito financeiro, porque o direito financeiro, através dos orçamentos, é que distribui, mas não, efetivamente, o direito tributário. Certo? É o financeiro. É o financeiro que, daí, mediante todas as aprovações do Legislativo, do Executivo, etc., ele mantém aqueles orçamentos que foram feitos. Então, é o orçamento que determina a aplicação, não o direito tributário, não a contabilidade tributária, o direito tributário, não. Tá certo? Agora, a taxa, não. A taxa, você paga, é uma modalidade, uma espécie de tributo, a taxa, que daí tem que ter a contrapartida. Aí sim, se você quiser um alvará de licença, você vai lá e paga aquele tributo, tá? Que é a taxa, para você efetivamente ter o serviço prestado, que é a taxa de alvará. Você precisa de um visto lá para você viajar para o exterior, você vai lá, paga a taxa, o serviço vem para você, mas o imposto não. Você não vai lá, paga o imposto e vem o imposto de renda. Não é assim, cara. Então, a população tem uma visão totalmente diferente, porque são leigos, né? Não tem nem como exigir, porque não são formados em direito, então não tem como exigir isso aí. Mas aqui fica, então, praticamente esse encadeamento aí, né? Direito administrativo, financeiro e o tributário. Mas lembrando a vocês que o direito tributário em si, ele agora, sozinho, ele é um ramo da ciência do direito, ele é um ramo, né, da ciência do direito que estuda a instituição, cobrança e arrecadação de tributos pelo Estado para a sobrevivência econômica do mesmo. Portanto, pode-se dizer que o direito tributário é o segmento do direito financeiro, mas tem muitos tributaristas, muitos advogados, muitos doutrinadores que apontam, na opinião deles, que o direito em si ele já tem a sua autonomia. Já tem essa autonomia. Mas, independente dessa discussão, não vamos ficar aqui nos preocupando com isso aí. Tá bom? Pois bem, meus amigos, eu penso que por hoje são 20 horas e 24 minutos. Paramos por aqui, né? E se alguém, porventura, tiver alguma observação, quiser fazer alguma pergunta, eu me coloco aí à disposição para qualquer esclarecimento. Não tenho nenhum medo, nenhum receio de fazer pergunta para mim, né? E sempre vamos levar em consideração que todos nós aqui estamos para aprender, né? Inclusive eu aqui tenho que aprender mais do que vocês até. Se porventura ninguém tiver nenhuma pergunta a ser feita, né? Eu peço toda a gentileza para que daí, então, se alguém não tiver dúvida,
E, por favor, saiam da sala para eu poder baixar aí a lista de presença, outros arquivos aí, etc. Inclusive a gravação também, né? E, antecipadamente, agradeço a todos vocês e também desejo, né, um bom final de semana, que Deus proteja vocês e a família de vocês e cuide-se, né? Cuide-se. Estamos num momento que inspira cuidado, né? Tá bom? Um abração a todos vocês, então. Boa noite, Professor, professor. Boa noite, professor. deixa eu perguntar rapidinho, eu cheguei um pouquinho atrasada na aula, não sei se o senhor falou no começo, mas quando que o senhor vai disponibilizar a primeira atividade? A primeira atividade, na realidade, eu quero ver se eu acho só a gravação, porque eu só falei sobre o programa e as emendas que já está postado no site de vocês aí, na sala de vocês, né? Eu quero ver se eu acho só a gravação daquela primeira aula e daí eu coloco para vocês aí, tá bom? Ah, então tá bom. Muito obrigada, Mas, professor. mas, mas no fundo foi só passar as cartinhas da mesa, né? Para dizer sobre as exigências dos trabalhos, etc., que está tudo naquele material lá, viu? Que é Kimberly que está falando, né? Não, mas é a atividade avaliativa e de presença, né? Eu vi no cronograma que a entrega é para ser no dia 5 de outubro. Na realidade, o que vai consubstanciar definitivamente a tua presença, né, são a entrega dos trabalhos, Sim. Tem que Ah, ter é. uma média, vejam bem, são 5 trabalhos, tem que ter 75% de entrega dos trabalhos. Por isso que já está sendo pedido em equipe. Tá. Porque se não entregar esses 75%, vai reprovar por falta. Beleza, e o senhor vai disponibilizar esse primeiro trabalho para a gente realizar quando? Já tá meio programado. Até posso olhar aqui, mas ainda eu preciso acrescentar mais umas aulas para depois eu exigir. Mas não é nada atropelando, é tudo com cautela e calma, certo? Ah, Se você olhar lá nas atividades assíncronas, deve constar lá, tá? Ó, no dia 5 de outubro, se você olhar, está tudo indicado. No dia 5 de outubro, deverá ser entregue, no 5 de outubro, 5 do 10, né? Deverá ser entregue o primeiro trabalho, que seriam exatamente falar sobre a contabilidade financeira, a tributária, não sei o quê, e os princípios constitucionais. Mas daí eu monto para vocês o que eu vou querer, a quantidade de páginas. Esse vai ser o primeiro trabalho. O segundo trabalho já vai ser lá no dia 9 do 11. Então, esses são os trabalhos que eu vou pedir para vocês, tá? Nesse primeiro momento aí, mas é tudo tranquilo. beleza, então, professor. Obrigada, viu? Boa noite. Qualquer coisa, vocês já podem, já até o dia 5 de outubro, mas eu já vou passar isso para vocês daí. Beleza, valeu, boa noite. Obrigado, Kim. Prof, Pode perguntar. uma dúvida rapidinha. Essas aulas que você grava, que horário mais ou menos você consegue disponibilizar pra gente? Vai ser bem no Eu, horário? se- eu sempre vou poder disponibilizar depois que terminar o primeiro horário, né? A aula, certo? Por exemplo, eu vou ter que, essa aula que eu gravei para vocês, eu vou efetivamente disponibilizar para outra turma, né? Tá ok? Logo a seguir. Ah, então tá bom, obrigada. Só espero que às vezes o sistema aqui ajude, né? Porque às vezes tem alguns pequenos ciscos aí que às vezes acaba retardando, sabe? Mas espero que dê tudo certinho aí. Ah, vai dar sim. É só pra gente ter um norte mesmo. Obrigada, prof. Boa noite. Eu peço a você que, por favor, dê uma olhada na pasta de trabalho, ver se já está lá na pasta de trabalho a ementa, o programa e o PowerPoint desta aula já deve estar lá. Não a gravação, mas lá já está. Ok, prof. Vou dar uma olhadinha. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Fala, boa noite, obrigado, um abraço. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado a vocês.
Vou parar a gravação.